Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. Era segunda-feira, 28 de julho de 2025, o relógio marca o amanhecer tenso. Ontem, domingo, Fluminense mediu forças com o São Paulo no Maracanã, em duelo decisivo pelo Brasileirão. A partida terminou com derrota tricolor, num placar magro que escondia tensão, 1-0 para o São Paulo. Ao fim, Renato Gaúcho soltou a frase corta-ossos: "Não joga mais comigo". A sentença ecoou dentro e fora do vestiário, reverberando por cada corredor do clube, sacudindo os titulares e reservas à sua maneira. O ambiente pós-jogo ficou contaminado, jogadores que ontem pareciam companheiros agora se veem com olhares cautelosos. A frase de Renato virou manchete e virou clima no CT: frieza, revolta, questionamento sobre a entrega individual e coletiva. O elenco vive uma crise de confiança, ainda que discretamente. O São Paulo entrou no confronto embalado e saiu com 3 pontos e um claro recado: o Fluminense não está mais entre os imbatíveis. Na tabela do Brasileirão 2025, o Flu estacionou nos 20 pontos e caiu para o 8º lugar, 5 pontos atrás do G6, o grupo que garante vaga na Libertadores, e atrás até do Mirassol, 7º com 24 pontos. Esse cenário adiciona a pressão imediata, sem sequência de vitórias, a permanência no G6 fica ameaçada. A derrota de ontem comprometeu ainda mais a projeção da campanha. Renato Gaúcho, técnico desde 3 de abril, viu sua equipe oscilar após o Mundial de Clubes, onde chegou às semifinais como sensação, mas retornou abalada com 4 derrotas seguidas na Série A. A sequência de maus resultados se reflete no baixo poder ofensivo, apenas um gol nos últimos 3 jogos, e na fragilidade defensiva, já 5 gols sofridos nesse período. No Mundial de Clubes, o tricolor chegou a eliminar o Inter de Milão por 2-0 nas oitavas e avançou às semifinais, mas depois caiu diante de gigantes. O time mostrou brilho até ali, mas no retorno ao Campeonato Brasileiro, o brilho desapareceu. Agora, Renato busca resgatar o espírito competitivo, mas a atmosfera entre jogo e palavras parece evaporar qualquer química. A declaração "não joga mais comigo" soa como ultimato. O alvo pode ser um ou mais atletas, possivelmente os mais criticados nos últimos jogos, mas também é claro que o recado vale para todo o grupo: Renato exige entrega máxima ou enfrenta ruptura. O ambiente já instável agora se tensiona ao limite, amistoso já virou invasão ao vestiário. O impacto imediato recairá sobre o próximo compromisso do Fluminense, que acontece já na quarta-feira, dia 30 de julho, contra o Internacional pela Copa do Brasil. Em meio à contrariedade e fragilidade emocional, a preparação será testada, haverá atletas abatidos, uns se sentindo preteridos, outros, com raiva no peito. Renato terá de liderar com mão de ferro e carisma, restaurar foco instantaneamente. O jogo contra o São Paulo expôs vulnerabilidades táticas e psicológicas. No duelo, o São Paulo manteve controle do meio-campo, roubou bolas em transição rápida e neutralizou Cano e Arias, principais referências. O time tricolor não encaixou a posse, atacou em velocidade reduzida e parou nas través adversárias. A derrota acendeu o sinal amarelo no grupo, que se une entre fardas, mas se divide em olhares. O Fluminense ocupa hoje a 5ª posição prevista ao final da temporada no Brasileirão, segundo projeções atuais, mas a campanha real está abaixo do esperado. A largura da tabela mostra que Cruzeiro, primeiro com 34 pontos, Flamengo, segundo, 33, Palmeiras, terceiro, 32, e Bragantino, quarto, 27, estão bem à frente. A corrida por Libertadores se aproxima do limite, apenas 6 vagas, e o Flu respira por aparelhos. Além do Brasileirão, o Fluminense também disputa a Copa Sul-Americana em 2025, onde já avançou às oitavas como líder de seu grupo. Na Copa do Brasil também segue na disputa até as oitavas de final, com a fase eliminatória próxima. Cada confronto agora será decisivo. A cobrança de Renato é sinal de urgência, a margem de erro se esconde em cada derrota. Renato entra na quarta-feira com uma cartilha emocional: quem errou ontem deve compensar em campo. Quem se omitiu leva a bronca. Quem entregou vaga estará fora.
O ambiente tem cara de treinos fechados, discursos ríspidos, exercícios extras. O clima de tensão se alastra no gramado e contagia os bastidores. O jogo no meio da semana será tratado como prova de vida. O telespectador não verá apenas uma partida, verá o rebusque da dignidade, o reencontro com a alma, a redenção ou o colapso. A frase do técnico reverbera nos microfones, nas redes sociais, no mar de torcedores inconformados ou esperançosos. Se o Fluminense reagir, o grito vira pode reacender o estádio. Se falhar, a crise interna se tornará notícia recorrente. A narrativa se intensifica. Um time que brilhou no Mundial de Clubes, eliminado na semifinal, volta abestado ao Brasileirão e vive instabilidade, agora humilhado em casa e tendo seu comandante soltando farpas públicas. O impacto psicológico no elenco pode ser devastador, ou então servir como estupim para uma retomada à sobrevivência. O confronto contra o Internacional vale muito mais que vaga na Copa do Brasil, vale reputação, vale autoridade de Renato, vale união do grupo. Se a equipe reagir com coesão tática, se voltar a vencer e jogar com coragem, a frase dura pode virar ponto de virada. Se ruir, pode minar definitivamente o ambiente e arrastar o Fluminense para um limbo de mediocridade em 2025. Assim, o domingo vivido ontem se transforma em pivote de roteiro dramático para a temporada. Maracanãs vão palpitar com tensão, as opiniões vão disparar e a equipe terá que provar de novo, imediatamente, que ainda respira futebol de alto nível. Essa é a intersecção entre palavra e resultado, entre frieza verbal e calor no campo. O impacto do ultimato será medido em suor e gols, ou no silêncio ensurdecedor de uma queda coletiva. As câmeras de televisão captaram, com nitidez, o semblante de Renato Gaúcho ao final da partida, mandíbula cerrada, olhos semicerrados e passos firmes rumo ao vestiário. Nenhuma comemoração adversário impedia de marchar direto ao seu território. Mal havia cumprimentado Hernan Crespo, técnico do São Paulo. Era como se já soubesse que algo explodiria ali dentro. E explodiu. O técnico não economizou palavras. Jogadores saíram cabisbaixos, assessores com celulares colados ao ouvido, e a frase, lançada como dardo, "não joga mais comigo", não era só uma crítica, era uma sentença de corte. Nos corredores do Maracanã, a notícia correu como pólvora. A imprensa especulava. Teria sido direcionada a Ganso, que saiu aos 15 do segundo tempo e sequer olhou para o banco? Ou teria sido para Lelê, que entrou, desperdiçou uma chance clara e foi vaiado? Internamente, ninguém confirma. Mas a certeza é que Renato escolheu um caminho sem volta, blindar o grupo ou purgar os que, segundo sua leitura, não entregam o que o escudo exige. O clima no vestiário ficou dividido. Alguns atletas veteranos, próximos a Renato, o apoiaram. Outros, mais jovens, sentiram-se pressionados. Nos bastidores, fala-se até em possível desconforto entre comissão técnica e diretoria, já que a fala pública não teria sido combinada previamente. A gestão de Mário Bittencourt teme que esse episódio afete o equilíbrio interno no momento em que o clube também negocia renovações e sondagens do mercado externo. Se a intenção de Renato era provocar reação, ele conseguiu. O treino da manhã desta segunda foi tenso, com portões fechados, e durou mais de 2 horas. O técnico paralisou diversas vezes o trabalho tático para gritar instruções, algumas delas com palavras de ordem direta, outras com ironias claras. Quem não quer correr, avisa antes, soltou, durante um exercício de recomposição defensiva. A cobrança foi pública e firme. A torcida, dividida entre apoiar o ídolo e cobrar desempenho, também reagiu. Nas redes sociais, o termo #Renato tem razão figurou entre os mais comentados do país. Muitos torcedores cobraram mais garra dos atletas e defenderam a postura do treinador. Outros, no entanto, julgaram a fala como autoritária e desagregadora. Para esses, o momento exigia união, não divisão. Do lado técnico, o desafio é ainda maior. Renato terá apenas 2 dias para reorganizar o time titular. Com um desgaste físico elevado, alguns atletas, como Marcelo e Lima, apresentaram fadiga muscular, a comissão médica orientou cautela. Mas Renato já teria pedido substituições pontuais, Lima fora, Marquinhos retornando ao meio.
Guga pode ganhar vaga na lateral, enquanto Manuel pode reassumir a zaga ao lado de Thiago Santos. Diante do Internacional, o Fluminense enfrentará um adversário também pressionado. O Colorado ocupa hoje a 9ª posição no Brasileirão, mas vem de 2 vitórias consecutivas na Copa do Brasil. É um duelo de nervos. O Maracanã já deve contar com mais de 45 mil ingressos vendidos, pois a torcida promete apoiar, mas também observar. Qualquer passo em falso será julgado com lupa. A diretoria observa de perto o desenrolar do caso. Internamente, há confiança em Renato, mas o episódio acendeu o alerta. O clube vinha de um início de ano espetacular, conquistando a Taça Guanabara com folga, avançando bem nas fases iniciais da Sul-Americana e ganhando visibilidade no Mundial. Mas o retorno ao cenário doméstico revelou fraquezas. Um elenco sem profundidade, um ataque previsível e uma defesa exposta. Além disso, há rumores de que Renato tem se irritado com a falta de reforços. Ele teria pedido, antes da janela, um meia de velocidade e um zagueiro com bom jogo aéreo. Nenhum dos nomes desejados chegou. O clube priorizou contenção de gastos após o investimento pesado para o Mundial. Agora, com a equipe oscilando e o técnico cobrando resultados imediatos, a ausência de reforços pesa duplamente. O caso ganha ainda mais complexidade por causa das propostas externas. Germán Cano, artilheiro do time, está na mira do Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube árabe estaria disposto a pagar a multa rescisória integral. Renato já teria vetado sua saída. Sem Cano, não temos mais referência, teria dito a diretoria. O camisa 14 é o coração do ataque tricolor, perder Cano agora significaria abrir mão de qualquer ambição em mata-mata. Outro ponto sensível é João Arias, que vive um momento instável. Muito exigido nos últimos jogos, o colombiano tem sentido a responsabilidade. Contra o São Paulo, sofreu marcação dupla e não conseguiu se impor. Recebeu nota baixa da imprensa e foi alvo de críticas da torcida. No vestiário, foi um dos que mais se afetou com o clima hostil. A comissão técnica estuda poupá-lo contra o Inter para evitar desgaste psicológico. O jogo de quarta virou um divisor de águas. Se vencer, o Fluminense renasce, ameniza a pressão, e Renato ganha moral para comandar novas mudanças. Se perder, será empurrado para uma crise institucional. A frase "não joga mais comigo" pode se tornar símbolo de liderança ou de descontrole, dependendo do resultado em campo. O futebol não perdoa, heróis de ontem viram vilões de hoje, e discursos fortes viram fardos se os gols não vierem. No núcleo de preparação física, o foco é recuperar mentalmente o grupo. A psicóloga do elenco, chamada de última hora, intensificou conversas individuais. O Fluminense sabe que, mais do que treinar, precisa recuperar a confiança. E confiança se traduz, no futebol, em segurança para arriscar, ousar, vencer divididas e enfrentar o adversário de peito aberto. O clube não pode vacilar agora. São 3 campeonatos em disputa: Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Os torcedores querem ao menos uma taça. A diretoria aposta todas as fichas na estabilidade do trabalho de Renato. Mas a margem é curta. O episódio do "não joga mais comigo" será lembrado como ponto de virada, para o bem ou para o mal. Tudo dependerá de quarta-feira. A torcida, nas arquibancadas, já prepara seus gritos. Eles sabem que esse jogo não será comum. Não será só bola na rede, será duelo de caráter, de postura, de identidade tricolor. E para muitos atletas, será mais do que um jogo, será a chance de provar que merecem continuar jogando sob o comando de Renato Gaúcho. Para outros, pode ser o último ato. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Nas ruas das Laranjeiras, o clima de segunda-feira não é o habitual. Em vez do rescaldo comum após uma rodada de fim de semana, os torcedores conversam em tom de julgamento. Quem será o cortado? Será que ele perdeu o grupo? Tem que botar quem quer jogar. Essas são algumas das frases que se repetem entre os torcedores tricolores.
O clube que até pouco tempo era símbolo de estabilidade e futebol vistoso, agora se vê novamente no centro de um furacão emocional e esportivo. O histórico de Renato Gaúcho mostra que ele não costuma recuar de suas palavras. Em passagens anteriores por outros clubes, o técnico já enfrentou momentos parecidos. Em 2021, quando comandava o Flamengo, também se viu em rota de colisão com parte do elenco, e foi fiel à sua palavra até o fim. No Fluminense, seu clube de coração, a intensidade parece ainda maior. A camisa pesa mais, a cobrança interna é mais emocional, e a frustração, mais visceral. Nos bastidores, há quem acredite que a frase lançada foi estratégica. Uma maneira de provocar reação, de blindar os demais e cortar pela raiz qualquer sombra de acomodação. Renato é conhecido por seu poder de motivação e leitura emocional de grupo. Ele sabe quando apertar e quando afrouxar. Mas há risco nessa tática. Se o elenco não comprar a ideia, a ruptura será inevitável. Jogadores como André e Martinelli, pilares do meio-campo, também são afetados. Embora não sejam os alvos diretos da crítica, eles sentem o impacto. São os líderes silenciosos que precisam manter o grupo unido, mas que agora se veem pressionados a posicionar-se. Defender o técnico ou os colegas? Reforçar a hierarquia ou o espírito coletivo? Cada gesto conta, e cada omissão pesa. A imprensa esportiva nacional mergulhou no episódio. Programas esportivos desta segunda-feira abriram espaço exclusivo para debater o racha no Fluminense. Ex-jogadores, comentaristas e jornalistas especulam nomes, traçam cenários, e até sugerem saídas. O Fluminense, que havia conquistado o respeito no cenário continental nos últimos meses, agora volta a ser pauta por suas crises internas, algo que o torcedor tricolor já conhece de outras eras. Na base, o clima também é de alerta. Jogadores do Sub-20, como Arthur e Esquerdinha, foram chamados para complementar o treino desta manhã. Renato não quer depender de atletas que não confiam em sua liderança. A mensagem é clara: quem não seguir a cartilha será substituído. Pode ser um recado direto aos mais velhos, mas é um convite aberto aos jovens que queiram agarrar a oportunidade com sangue nos olhos. A análise tática do jogo contra o São Paulo deixou claro: o time perdeu a compactação, perdeu a reação à perda da bola, e viu-se envolvido no meio-campo. A entrada de Wellington Rato e a movimentação de Lucas Moura desnortearam a marcação tricolor. O sistema defensivo não teve cobertura. O gol sofrido veio num lance de bola parada, mas foi construído por um São Paulo que jogava com convicção. E isso doeu mais: o adversário teve coragem, e o Flu, não. O vestiário do Fluminense agora é uma sala de espelhos quebrados. A reconstrução passa pela coragem de cada atleta em se olhar, reconhecer erros e decidir, seguir ou recuar. Renato deixou claro que ele não vai recuar. O jogo contra o Inter será o reflexo desse vestiário: uma equipe mordida, disposta a dar resposta em campo, ou um time temeroso, desorganizado e sem identidade. Fora das quatro linhas, a pressão sobre a diretoria também aumenta. Mário Bittencourt, presidente que vinha conduzindo com tranquilidade a gestão do clube, agora é cobrado por decisões rápidas. Torcedores exigem reforços, exigem definição sobre as falas do técnico, e querem um norte claro. A gestão sabe que uma crise prolongada pode colocar em risco os projetos estruturais do clube, como o CT de Xerém e as negociações comerciais da marca. Na arquibancada, a torcida já prepara faixas. Algumas apoiando Renato, outras cobrando postura dos jogadores. O Fluminense é um clube de alma intensa, apaixonada, e esse fervor também transborda quando a fase é ruim. A atmosfera do Maracanã na quarta será decisiva. O Caldeirão pode ser um combustível ou um tribunal. Renato sabe disso. Por isso, intensificou o contato direto com alguns jogadores-chave. Cano, André, Felipe Melo e Arias receberam atenção especial nos últimos 2 dias. O técnico entende que, para atravessar esse momento, precisa contar com os líderes do elenco. São eles que seguram o vestiário, que moldam o comportamento dos mais novos e que influenciam a química coletiva. A recuperação não será apenas tática, mas de espírito. No departamento de futebol, o gerente Paulo Angioni tem trabalhado para blindar o elenco da exposição midiática.
Ordens foram dadas para que nenhum jogador dê entrevistas antes da partida contra o Inter. A ideia é manter o foco. Até mesmo os treinos que seriam parcialmente abertos foram cancelados. O momento exige introspecção e trabalho silencioso. No entanto, as redes sociais continuam fervendo. Influenciadores ligados ao clube já espalham listas de possíveis nomes que não jogam mais com Renato. Nomes como Ganso, Lima, Keno e David Braz são citados. Nada foi confirmado. Mas o dano à reputação desses jogadores já está feito. A exposição é inevitável e, muitas vezes, injusta. Ao fim do dia, resta uma certeza: quarta-feira não será apenas um jogo. Será um julgamento. Será o momento em que Renato Gaúcho colocará à prova sua liderança. Será a hora dos jogadores responderem com suor, garra e dignidade. O Fluminense está diante de um portal, pode atravessar e se reencontrar como o time grande que é, ou pode ruir de dentro para fora. A bola vai rolar, mas o que estará em disputa vai muito além dos 90 minutos. No futebol, cada frase pode mudar uma temporada. E "não joga mais comigo" ecoa agora como um grito de guerra. Resta saber quem vai ouvir, quem vai reagir e quem vai se despedir em silêncio. O Fluminense de 2025 está sendo reescrito neste exato momento. E tudo começou com uma derrota, um vestiário em chamas e um técnico que não tem medo de dizer o que pensa. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.